Olá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei qual horário eu estou te encontrando, mas tá aí. Nossa aula, turminha aí do sétimo ano, beleza? Vamos para mais uma aula aí online. Eu agradeço a participação de vocês, torço que vocês estejam assistindo com saúde, em paz, né? E que depois dessa aula dê uma lidinha no livro, né? Para dar uma reforçada, faça as atividades que nós estamos enviando, né? E é isso. Tamo junto. Então vamos começar aqui, gente. Ok? Vamos aqui para o nosso slide, né? Ok, cadê o slide nosso? Beleza, vamos lá. O avanço para o interior. Bem, nessa nossa aula, gente, nós vamos tratar do momento em que, dentro da colonização brasileira, se saiu do litoral e se avançou em direção ao litoral do país, né? ao interior do país, ao chamado sertão do país. Então, essa nossa aula nós vamos tratar os motivos, as consequências, né? Como isso ocorreu, quando ocorreu. Então, vai ser interessante para vocês acompanharem, né? Ok? Então, vamos lá. A expansão da produção açucareira estimulou o desenvolvimento de outros cultivos, né? Além de tabaco, né? O tabaco, vocês sabem, é que faz o fumo, né? Que faz cigarro, é a partir dessa planta aqui chamada tabaco. O milho e mandioca também passaram a ser cultivados. Temos que entender que as pessoas precisavam sobreviver e para sobreviver tinham que produzir tudo. Isso aqui, gente, isso aqui não está no livro, né? Isso aí sou eu que estou dizendo para vocês, né? O quê? Que começou a produção açucareira, mas o pessoal não ia viver de chupar cana, né? Tinha que ter uma cultura, tinha que ter várias culturas paralelas. Tinha que se plantar abóbora, tinha que se plantar milho, tinha que se plantar mandioca, né, para fazer farinha, para comer cozida também, né, que na época eles já comiam. Tinha que se plantar o tabaco para fazer o fumo, né, para eles fazerem comércio com os próprios índios e também com os navegadores, com quem vinha de fora, não é isso? Com os próprios índios, sim, com os próprios índios, gente. Você sabia? O livro não deve estar dizendo, mas muita gente que vivia no Brasil naquele período de colonização, eles faziam comércio com os indígenas, até por uma necessidade, né? Porque o nativo brasileiro, o índio, como dizem por aí, ele conhecia as frutas, conhecia o que era comestível, sabia onde tinha dentro da floresta, ia lá e buscava e trocava. Trocava pelo aguardente ou a cachaça, trocava pelo tabaco, né, pelo cigarro, para ele fumar. Então existia um comércio, mesmo com a relação tão complicada como a gente tem visto, que era do colonizador com o índio ou com o nativo brasileiro, existia sim um comércio entre eles, né? Até por necessidade, porque o índio queria alguns produtos que só esse colonizador tinha e o colonizador queria alguns produtos que só o índio tinha. Então, como eu coloquei aqui, para sobreviver tinham que produzir tudo, né? Naquele tempo não existia fábrica. Ou você pescava, ou você caçava, ou você criava o porco, o bode, o boi para você comer a carne. Ou você plantava os cereais, as verduras e tudo, ou então você não comia, né? Então você ia passar baixo, ou morria de fome, né? Porque naquela época era muito comum as pessoas morrerem de fome, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Vamos lá. Olha aí, produzir tudo para garantir a sobrevivência. Aqui, gente, é uma pintura, né, sobre a época, né? Você vê aqui que tem a carroça, né, um carregamento aqui de algodão, né? Você vê aqui Desculpa, gente. Você vê os fardos imensos de algodão. Ao fundo você vê aqui a cultura de algodão, né? Atrás você vê ali um barco a vapor, né? Isso aqui é nos Estados Unidos, né? Não é no Brasil. Mas é da época também, da época colonial. Então você vê aqui que existia a produção, inclusive, de algodão também, porque tinha que fazer as roupas, né, desse pessoal, e essas roupas tinham que ser fabricadas ou com lã ou com algodão. Ok? Vamos seguir nosso slide. Aí agora eu vou colocar aqui, como era a alimentação das pessoas no Brasil colônia? É uma boa dúvida, né, gente? Hoje em dia, como é a nossa alimentação? Eu como bife, arroz, feijão, salada.
Ah, mas nem todo dia eu posso comer um bife, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Nem todo dia eu posso comer um bife, né? Mas eu como um arroz couvo, né? Um arroz com bife doião. Ou então eu como uma Maria Isabel, né? E sem sal, né? Outro dia eu como um arroz só com feijão. Outro dia eu como um arroz com sardinha, né? Outro dia eu como um peixe frito, né? Outro dia eu como um peixe frito com açaí, né? Então a gente tem uma variação, porque dentro até das nossas possibilidades, que ninguém aqui é rico, a gente tem uma variação. A gente vai no comércio, compra um ovo, compra uma sardinha, né? Mas nessa época não era bem assim. Então eu vou explicar mais ou menos para vocês. E aqui, ó, tem a imagem aqui, olha como é que era um açougue no Brasil Colônia aqui, ó, né? Higiene, nem pensar. E aqui a mesa, né, de um senhor, né, de um senhor de engenho, de um homem rico, né? Os escravos aqui só abanando, cuidando, servindo. Os filhos dos escravos ficavam igual o cachorro aqui, ó, no pé da mesa, recebendo os restos, né? É uma situação triste, né? Mas graças a Deus isso passou, né? Vamos seguindo aqui. Como era a alimentação das pessoas no Brasil Colônia? Entre as famílias donas dos engenhos e fazendas, comia-se. Olha o que se comia, né? Opa, desculpa. Vamos aqui. Como era a alimentação das pessoas no Brasil Colônia? Eu não estava mostrando o slide, né? Entre as famílias donas dos engenhos e fazendas, comia-se carnes de animais criados na fazenda. Aí eu acrescento carne de caça, né? Porque eles caçavam o mutum, caçavam o veado, caçavam, né? A capivara, sei lá, vários animais na fazenda, tais como, olha o que se criava nas fazendas, galinhas, carneiros e perus, né? O peixe, gente, era salgado. Se ele não era pescado num rio próximo, se você não morava no litoral, o peixe ele era salgado para você comer, né, em outra oportunidade. Vocês sabem que um peixe salgado ele fica aí dias, semanas, né, que você pode comer, apesar de bem salgado, mas você vai comer. Até nesse período já se comia o bacalhau. Por quê? Porque você salga o bacalhau e ele fica por meses na condição de você consumi-lo, né? Peixes salgados, pescado no mar ou nos rios, né? Legumes, os legumes que eles plantavam, né? As hortaliças que eles plantavam e frutas em abundância, até porque no Brasil sempre teve uma abundância de frutas, né? Até antes dos colonizadores chegarem, os índios passavam muito bem, obrigado, né? Comiam fruta aí, né? Várias frutas que já existiam, né, no nosso país antes de qualquer colonizador chegar. Eram cultivados em hortas e pomares, ou seja, todas essas hortaliças, frutas em abundância eram cultivadas em hortas e pomares que eles mesmos plantavam, né? Os talheres como faca, garfo e colher eram raros, né? Ou seja, difícil aquele que tinha um talher, né? Um garfo, uma faca, uma colher. Ou ele fazia de madeira, ou então ele trazia da Europa, né? Feito em aço, ou então ele ia ter que comer na mão mesmo, né? Fazendo aquele velho, né? O velho capitão. Quem é que já comeu o capitão, né? Minha mãe fazia, ó. Pegava o arroz, a Maria Isabel, amassava assim, e ficava aquele bolinho, né? Aí botava na boca, né? E o bebê comia. Meu filho até hoje come aqui o capitão que a mãe dele faz do cuscuz de milho, né? E ele gosta, viu? Então vamos lá. Os talheres eram raros, portanto a maioria das pessoas comiam com as mãos, gente. Então a higiene passava era longe, né? Vamos seguindo aqui. Como era a alimentação das pessoas no Brasil Colônia? Agora vamos falar o outro lado, dos pobres, né? Aquela alimentação é das pessoas, os senhores de engenho, os funcionários da coroa, né? As pessoas bem resolvidas. Vamos ver aqui como era a alimentação dos pobres, né? Nossa, né? Na época. Vamos ver aí. A farinha de mandioca, né? Porque a mandioca, ela, né, era o principal produto, né? O índio já conhecia, dominava a mandioca e o milho. Então, quando o colonizador chegou aqui, ele adotou também essa alimentação. Até porque a mandioca é rica, né? Você está com fome, você come aí uma mandioca aí cozida, tá resolvido, tá de barriga cheia, né? Então, mas nesse tempo eles já faziam a farinha da mandioca, né? Então eles comiam a farinha da mandioca, o peixe seco e salgado, né? Com pouca carne
e com pouca carne, né? Ou seja, pouco se comia da carne, porque a carne era cara. Você matava um bode, um porco, um boi, era coisa rara e não era todo mundo que tinha condição de comprar ou que era proprietário desses animais, né? Era a comida do dia a dia dos mais pobres, né? Ou seja, carne raramente, mas farinha de mandioca, peixe seco e pouquíssima carne, né? Olha aqui, aí eu peguei mais alguma coisa aqui que eu pesquisei para vocês sobre a feijoada. A feijoada, gente, hoje em dia muita gente come no sábado, é uma refeição até né, sofisticada, né? As pessoas comem só no sábado, às vezes você faz todo o investimento para comer uma feijoada, mas era um alimento muito comum, principalmente entre os escravos, né? Porque na senzala eles tinham o feijão por si só não é tão assim gostoso, mas quando botava os miúdos do porco, né, os pés, as orelhas e o rabo, ah, meu amigo, esse feijão ficava uma delícia, né? Aí os escravos piravam, né? Todo mundo queria comer a feijoada. O senhor do engenho não sabia o que estava perdendo. Por quê? Porque ele jogava fora, né? Ele matava o porco, comia ali comia o pernil, comia a costela, né? Comia toda aquela parte, a cabeça, os pés, as orelhas, o rabo, ele não queria, jogava fora ou dava para os negros comer, né? E os negros que não eram de besta, não tinham nada, né? Iam lá, faziam, né? Refogavam aquela orelha, aquele rabo, o pé do porco, tacava feijão em cima, meu irmão. E o sabor, você já sabe qual é o sabor, né? De uma boa feijoada, né? Eu como a feijoada, mas é feijoada vegetariana, viu, gente? Mas eu já comi a feijoada convencional, realmente faz gosto comer, né? Muito bem, então a alimentação do pobre era essa e os negros das senzalas inventavam, né? Pela criatividade deles, eles inventavam, pegavam os restos que os barões do engenho não queriam, que a família não queria, e transformava, né, num regabofe de primeira, né? Isso ficava os escravos todos contentes, né? Mesmo devido à situação trágica, mas pelo menos se alimentavam bem porque eram criativos, né? Sempre foram. Vamos seguindo aqui. Como era a alimentação das pessoas no Brasil, continua, né? Os africanos exerceram forte influência sobre a culinária brasileira, né? Os ingredientes importados de lá, como o café, a banana, o coco, o dendê, né? Dentre outros, tornaram-se comum. Ou seja, gente, quem é que não toma um cafezinho? Só não eu, né? Que eu não bebo café, eu bebo cevada. Mas a maioria esmagadora dos brasileiros tomam café. E é um alimento de origem, né, africana. A banana eu piro, né? A bananinha bem madura, você bate com açaí, meu irmão, não bota nem açúcar, que ela fica adoçada. O coco nem se fala, né? Um sorvete de coco, uma cocada, né? Que é um alimento também de origem africano, né? A cocada, nossa, tanto alimento aí legal, né? Que você faz com coco. Então, esses alimentos são herança, gente, dos escravos ainda que trouxeram da África. Alguns pratos africanos que vieram para cá sofreram modificações. Eles utilizaram ingredientes típicos da América. Qual é o prato? Por exemplo, o angu, né? Que na África era feito com papa de inhame. Inhame é uma espécie de uma batata, né, africana. Mas aqui passou a ser feito com fubá de milho e foi mais gostoso, né? Um angu de milho, meu amigo, bem feito, né? Fica gostoso, né? Você bota uma carninha por cima, eita, maravilha, né? Mas é isso aí, eu não sei que hora tu tá assistindo essa aula, mas já tá falando de comida aqui, né? E ainda temos os pratos de origem indígena, como a tapioca, né? Nossa, tapioca é uma maravilha, né? Então, nossa alimentação hoje, gente, é influenciada desde essa época. Desde essa época a gente sofreu a influência dos escravos africanos, nós sofremos a influência dos nossos indígenas, né? Os nativos brasileiros, ok? Então vamos seguindo aqui nosso... Ok, o avanço para o interior, né? A pecuária foi desenvolvida nos engenhos para fornecer carne aos moradores e animais de tração, para movimentar as moendas e transporte de carga. Você está vendo aí a foto?
de uma carroça de boi aí, né? Você está vendo 4 bois atrelados para carregar provavelmente um peso imenso, né? Peso que seres humanos não iam ser capazes de carregar. E o boi, gente, o boi não existia, né? Boi aqui no Brasil, não existia boi, não existia cavalo, né? Eu creio que o maior animal que existia aqui de 4 patas era a anta, né? Era o maior animal que existia no Brasil de 4 patas. E o boi e o cavalo eles foram trazidos, os bodes, as cabras, os carneiros, tudo foi trazido da Europa, né? Ou de outras regiões, da Ásia. No Brasil não existia boi. Então o boi ele foi trazido para quê? Para fornecer alimento, porque, por exemplo, você tem um grupo aí de 30, 40 pessoas, né, num vilarejo. Você cria um boi, você mata esse boi, ele vai alimentar essas pessoas por alguns dias, né? Principalmente se você salgar essa carne, né? Então você vai ter proteína animal por muitos dias. Então essa era uma das estratégias, né? Era trazer esses animais porque eles realmente foram bastante úteis. Aqui ainda sobre o avanço do interior, o crescimento do rebanho nas fazendas implicava o aumento das áreas de pastagens. Ou seja, quanto mais boi nascia, quanto mais vaca nascia, mais pastagem era necessário. O que é a pastagem, gente? É o lugar onde ele vai comer o capim dele, onde ele vai pastar, né? E o que acontece? Esse boi começou a concorrer com o lugar onde se plantava a cana-de-açúcar, né? E esse lugar eram as terras férteis, né? Então, as terras férteis, porém, eram usadas para o cultivo de cana, pois esta produção era prioridade. Então, o que aconteceu? Os bois chegaram, começou 10 boizinhos, depois foram reproduzindo, pulou para 50, depois pulou para 100, 150, 200, 500 mil, ok. Aí o que acontece? Eles disseram, olha, não vai dar para criar esse boi aqui não, porque esse pasto aqui eu vou ter que plantar cana-de-açúcar. Então, o que eles começaram a fazer? Está aqui, ó. Para evitar que a pecuária ocupasse áreas de plantio, o rei, eu escrevi errado aqui, viu, gente? Tá, vocês estão vendo aqui. O rei de Portugal proibiu a criação em uma faixa de entre 40 e 60 quilômetros do litoral. Então, jogaram o boi para o interior mesmo, né? Então, ou eles procuraram os pastos, ou eles derrubaram floresta, como se faz até hoje, né? E foram criar o boi, fazer pasto para boi dentro dessa área. Mas no litoral, no lugar onde eram as terras férteis para plantar cana-de-açúcar, o boi foi expulso, não é isso? O boi era importante? Era, mas a produção prioritária era a cana-de-açúcar. Então, não dava para conviver os dois no mesmo espaço. Tinha muita terra, então avançou-se para o interior. Com isso, a pecuária, como eu disse, foi empurrada para o interior. Vamos seguindo aqui, ainda sobre o avanço para o interior. No século XVII, gente, século XVII, eu estou falando de 1000 e quanto, gente? Século XVII é a partir de 1601, ok? Muita gente confunde, então por isso eu faço questão de explicar, ok? Todo século começa a partir do ano 1. Ok? 1600 é século XVI ainda. 1601, século XVII. Então, no século XVII, ou seja, a partir de 1601, a economia canavieira se desenvolveu e a pecuária avançava em direção ao interior, como eu já disse, né? Até pela questão da necessidade das terras próximas ao mar. Então, teve que jogar, empurrar o boi para o interior mesmo, né? A exploração das chamadas drogas do sertão, acompanhada da criação de gado, contribuíram para a expansão do território, além do que determinava o Tratado de Tordesilhas. Bom, duas coisas, gente. A criação de gado e as drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão? Daqui a pouco eu vou explicar. Então, fica com isso na sua cabeça aí. Drogas do sertão. Daqui a pouco eu vou explicar o que eram as drogas do sertão, né? Cada uma delas, ou pelo menos parte delas, para você entender. Então, as drogas do sertão, que era um produto, né, que existia dentro da floresta, que o índio dominava e que o índio vendia e fazia escambo, trocava com o colonizador,
a procura dessa droga do sertão, junto com a criação de gado, o que ela alavancou? Alavancou que cada vez mais o homem foi entrando para o interior do Brasil. E vocês sabem que o território do Brasil, como nós conhecemos hoje, na época era dividido ao meio. E metade era da Espanha e outra metade era de Portugal. Então, Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, que é esse tratado que a gente está falando aí, não podia avançar do centro do Brasil em diante, ok? Então, regiões como hoje, onde é o Mato Grosso do Sul, onde é parte do Goiás, onde é Rondônia, onde é hoje, por exemplo, o Amazonas, né? Boa parte do Amazonas, onde é o Acre, né? Essa região não podia avançar segundo o Tratado de Tordesilhas. Mas vamos seguindo aqui. Olha aí, gente, já estamos em 20 minutos, beleza, né? Ninguém dormiu ainda? Olha aí, ó. Opa! Eu não sei se eu passei aqui. Não, não passei. Então, vamos para o próximo. Então, está aqui o Tratado de Tordesilhas. Ó, gente, você vê aqui, ó, que muitos estados brasileiros aqui, ó, o Amapá, Roraima, Amazonas, parte do Pará, né? Aqui onde hoje é o Tocantins, parte do Tocantins, né? Como eu disse, Mato Grosso do Sul, né? Até Brasília, né? Um pedaço do Distrito Federal, se brincar, Goiás cai aí, né? Então, você vê, o Tratado de Tordesilhas dizia que dessa faixa, em direção ao leste, era de Portugal e em direção ao oeste, era da Espanha. Então, não podia avançar, mas, na verdade, avançou-se com a criação de gado e a busca pelas drogas do sertão, ok? Então, vamos seguindo aqui. O que eram as drogas do sertão, né? Eu falei para vocês, agora eu vou explicar. Basicamente, eram os produtos extraídos da floresta amazônica, como castanha do Pará, tá vendo? Nossa castanha do Pará já era conhecida, já era requisitada e era carérrima, né? Era um produto caro, né? Castanha do Pará e outras sementes oleaginosas. O que são sementes oleaginosas? São sementes que você, esmagando, fazendo um processo, você vai poder tirar óleos delas, entendeu? Como, por exemplo, o grão de... O amendoim, você pode tirar o óleo do amendoim. O grão do algodão, você pode tirar um óleo do amendoim, do amendoim, né? Você pode tirar óleo até do girassol, gente. O soja, né? É uma oleaginosa também, mas não é o caso. Então, são todas aquelas que você pode extrair óleo. Então, nós chamamos semente oleaginosa. Que mais? Pimenta, né? No Brasil, nós temos tipos de pimentas que são de origem mesmo brasileira, que não tinha em lugar nenhum do mundo. Plantas medicinais, Ave Maria, o que tem de planta medicinal aí, né, no Brasil até hoje que a gente consome, né, e algumas que foram extintas aí durante a história, né, o boldo é natural do Brasil, né, e é um excelente remédio, eu mesmo todo dia tomo boldo, né, e é uma planta medicinal de origem brasileira, não é isso? A baunilha, né, urucum, o que é urucum? É aquele que os índios se pintavam de vermelho, que as pessoas, sua mãe usa para temperar a comida, né? Ou sua tia, ou sua avó. O cacau, né? O cacau já era procurado, né? Eu não sei se era para fazer chocolate, mas o cacau já era importante, né? Já era bastante procurado. O látex, vocês sabem, é uma seiva que sai da seringueira, né? Uma planta que só tinha na Amazônia, chamada seringueira. Eles cortam ela sai um leite, né? Bem grudento. Aí deles eles fazem o látex, que inclusive até hoje alguns pneus são feitos com látex, uma madeira de menino é feito com látex, né? Palmilha de sandália é feita com látex. Preservativo é feito com látex, então vários produtos até hoje são feitos com látex, que é de origem brasileira, ok? De origem da seringueira brasileira. Vamos continuando aqui. As chamadas drogas do sertão tinham grande procura no mercado europeu. Lógico, como eu disse para vocês, na Europa existia muita miséria, mas também existiam os podres de rico, que é aquelas pessoas que compravam açúcar, que compravam esses produtos, e eles tinham interesse em produtos diferentes, até porque na Europa era muito limitada a opção de alimentos, a opção de remédios. Então, esses produtos eram bastante consumidos na Europa, vendidos a peso de ouro, mas eram bastante consumidos. Ok? Vamos seguindo aqui.
Olha aí, o que eram as drogas do sertão? Olha aqui alguns exemplos que eu botei para vocês, algumas frutas, né? Algumas sementes, né? Então, essas eram as drogas do sertão, ok? Parte das drogas do sertão, né? O guaraná, não é isso? Entre outros, né? Então, vamos lá? Ok. Quem extraía as drogas do sertão? Era o europeu, gente, que entrava na floresta para extrair a droga do sertão? Também, mas normalmente quem ia buscar eram os indígenas. Aqui, ó, ficou sob a responsabilidade dos jesuítas, né, que utilizavam para tal os conhecimentos e mão de obras dos indígenas. Ou seja, os jesuítas, gente, esses padres dessa época, né, que na verdade estavam muito mais para explorar do que para pregar sobre o amor de Cristo, né, infelizmente, isso não é uma crítica com os padres de hoje, é esse pessoal dessa época, né. Então, eles usavam o conhecimento que eles adquiriam com os índios, a intimidade que eles adquiriam com os índios, para quê? Para explorar os índios, botar eles para buscar essas comidas, esses alimentos, essas drogas do sertão, para poder os jesuítas venderem para os navegadores e os navegadores levarem para a Europa para vender carérrimo, ok? Então que fique bem entendido isso aí. Ok, bandeirantes, nem heróis nem vilões. O que são os bandeirantes? Então eu vou explicar agora, né? Eram grupos de mercenários, sim, mercenários, porque eles eram pagos, né? A coroa portuguesa pagava essas pessoas, comerciantes brasileiros pagavam essas pessoas para fazer os serviços que eu vou explicar aqui para vocês, não é isso? Pagos por particulares ou metrópole, ou seja, o rei de Portugal e as cortes portuguesas, que se embrenhavam no interior do Brasil com o objetivo de que aprisionar indígenas para trabalhar nas lavouras, descobrir pedras e metais preciosos, mapear a região e capturar escravos fugitivos. Então, esse pessoal, gente, eles eram pagos para isso, né? Eles não vinham por amor, para descobrir o interior do Brasil, para construir uma grande nação. Isso é conversa fiada. Eles vinham para quê? Eles eram pagos para aprisionar indígenas, para fazer de escravo, para trabalhar nas lavouras, em busca de metais preciosos e pedras preciosas, ok? E mapear a região para depois eles terem conhecimento e saberem por onde eles andavam. Então, o objetivo deles era único e exclusivamente isso. Não tinha nada de herói. Vamos seguindo aqui. Bandeirantes, né, virou em herói, e agora entradas e bandeiras. As entradas eram um grupo de mercenários, de novo, também eram mercenários porque eram pagos para fazer serviços, pagos por particulares ou metrópoles que se embrenhavam no interior do Brasil com o objetivo de... Bom, isso aqui eu já falei, né? Bandeirantes eram formados na maior parte por mestiços apresentados na história como genocidas africanos indígenas ou responsáveis pela expansão do território. Bom, as bandeiras, a única grande diferença das entradas eram normalmente pessoas da região, né? Pessoas que conheciam, filhos de indígenas que queriam trabalhar, ou negros que chegaram a fugir e conhecem os caminhos da floresta e utilizavam desse conhecimento para, inclusive, conseguir sua liberdade, né? E ganhar o dinheiro, né? Ok, gente, então nós deixamos uma atividade para vocês. Queria agradecer a atenção de cada um, aí quase meia hora de aula. Foi muito bom estar com vocês aqui, né? Queria continuar pedindo para vocês se cuidarem, gente, tomem cuidado. Nós estamos, nesse momento em que essa aula é apresentada, nós estamos numa pandemia. Não brinquem, gente, de negócio de praia, de festa, de bar, evitem festas qualquer. Nós estamos aqui nessa situação, o professor está à distância, você não está indo para a escola, é para você ter saúde. Então, se você não está indo para a escola, está fazendo esse sacrifício, e você ainda vai para o barzinho, você vai para a festinha na casa da fulaninha, na festinha na casa do Beltraninho, você vai para a praia, né? Vai ficar lá tendo contato com muita gente, então não está valendo a pena. A gente quer que você tenha saúde, que sua família tenha saúde, mas a gente precisa desse sacrifício. Eu estou me sacrificando, os outros professores estão se sacrificando, seus pais estão se sacrificando, então a gente pede que vocês também puxem para vocês um pouco desse sacrifício.
Ok? Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. Em breve a gente vai estar se encontrando de novo aqui no YouTube, ok? Abraço. Tchau, gente.